Retomando aqui a nossa aula 7 sobre a obra de Domênico Losurdo, Democracia ou Bonapartismo, e analisando uma leitura diferenciada da tradição liberal, uma leitura marxista que Losurdo estabelece, nós vamos seguir analisando a principal questão da nossa aula 7, tomando como ponto de partida o problema da democracia. Que questão é essa? A longa e atormentada história, como o Losurdo fala na sua obra, das lutas populares pelo sufrágio universal, né? Na discussão que o Losurdo estabelece, essa tendência de contaminação e esvaziamento da democracia contemporânea por uma ideia de bonapartismo, que ele traz lá da obra de Karl Marx, que nós vamos ver na aula 8, né? Essa questão do bonapartismo na primeira metade do século XIX, no período pós-Revolução Francesa. Vocês vão discutir um pouco com a professora Natasha na aula 8. O Losurdo fala que uma espécie de bonapartismo soft se desenvolve no mundo nesse final do século XX, fruto do esvaziamento da experiência democrática. E esse esvaziamento tem relação com essa raiz da tradição liberal, que ao longo de sua história muito mais sufocou as experiências populares de emancipação do que propriamente potencializou. E o eixo dessa discussão, que aí é o foco da nossa aula 7, a partir dessa obra de Losurdo, é exatamente os avanços e retrocessos, nessa longa história de lutas, de violências, de vitórias, de avanços, de disputas, né? Oriundos da luta de classes típica da sociedade capitalista, né? Mas essa longa história de lutas pelo sufrágio universal, que em última instância é a longa história de lutas pela possibilidade dos trabalhadores se organizarem, dos trabalhadores intervirem com autonomia na política, dos trabalhadores ou das camadas populares terem capacidade de decidir com autonomia e efetivar de fato a soberania popular nos sistemas políticos realmente existentes, né? Então, nessa discussão de uma história atormentada e não concluída, de uma história aberta, como nos dizia Maquiavel na aula 2, né? A política é um processo aberto, né? A história do sufrágio universal é algo muito importante a ser analisado na visão do Domênico Losurdo, né? Então, para ele é preciso enfrentar as propostas liberais que tem como base, como nós já vimos nas aulas anteriores, os filtros e restrições para a participação popular. Então, Losurdo vai estabelecer toda uma discussão em torno desse elemento fundamental da tradição liberal, que se tornou uma tradição hegemonicamente de democracia, né? No meio do capitalismo, né? Oriunda do capitalismo, que é essa tradição que tenta confundir democracia com filtros e restrições da participação popular. Losurdo vai dizer, isso é uma contradição fundamental que precisa ser discutida, né? O recurso à história é fundamental para que se analise esse processo, se estabeleça uma revisão nesse sentido, para que a experiência democrática possa de fato avançar. A experiência da emancipação, da soberania popular e do sufrágio universal, que é esse ponto de discussão que a obra do Losurdo traz, né? Então, o Losurdo, por exemplo, vai dialogar com Tocqueville, que nós vimos em aulas anteriores do nosso curso, né? Na obra Democracia na América, né? A análise que Tocqueville faz da experiência política nos Estados Unidos entre o final do século XVIII e o início do século XIX. E ele vai dialogar também com o federalista, né? Com as teses federalistas que nós vimos também em aulas anteriores do nosso curso. E ele vai dizer que o que ocorreu nos Estados Unidos naquela época, a partir de 1787, na Assembleia Constituinte dos Estados Unidos, naquela disputa entre federalistas e a confederação que existia na época no país, foi um verdadeiro golpe de Estado, né? Essa é a ideia, a força que o Losurdo traz, né? Ele vai dizer que o Tocqueville faz um elogio ao que ele chama de democracia na América, de caminho inevitável da democracia, faz um elogio a partir de uma leitura aristocrática
desse processo, focando na estabilidade institucional do modelo político estadunidense inaugurado ali no final do século XVIII. Então, essa leitura aristocrática fez com que o Tocqueville olhasse de forma elogiosa a estabilidade que restringia, a estabilidade que mantinha as camadas populares no poder local. Participam da política, mas apenas no poder local. E, ao mesmo tempo, se garantia um Estado federal forte, nacional, centralizado, com o monopólio do Exército Nacional, para fazer prevalecer o seu modelo político com a força das armas, caso fosse necessário. Então, esse elogio de Tocqueville, que o Lossurdo vai dizer que é um elogio aristocrático, e esse golpe de Estado, né, o Lossurdo vai chamar de golpe de Estado, dos federalistas na Constituinte dos Estados Unidos, é exatamente um ponto de partida para, muito mais que efetivar uma experiência democrática, sufocar as camadas populares nos Estados Unidos da América. Então, o Lossurdo vai trazer dados, por exemplo, naquela época votavam por volta de 160 mil cidadãos, no universo de 3 milhões e 500 mil habitantes do país, né, das 13 colônias iniciais ali dos Estados Unidos, né? Então, o Lossurdo vai dizer que é irrisória a participação dita popular e que o modelo estabelecido, na verdade, foi feito a portas fechadas, sem transparência, sem ampla participação da sociedade e, ao contrário, sufocando diferentes rebeliões populares que ocorriam nos Estados Unidos naquela época. Então, vários historiadores, já de algum tempo, demonstram que naquela época os Estados Unidos viviam um cenário de muitas rebeliões populares, de camadas populares se organizando para intervir, inclusive de forma violenta na política, no sentido de tentar fazer valer os seus interesses e a sua visão de um sistema político mais democrático, pautado pela soberania popular. Então, Lossurdo vai dizer que, dialogando com Tocqueville e com os federalistas, o que ocorreu lá nos Estados Unidos, essa Constituição Federalista, ela é muito mais republicana do que democrática. Ela é muito mais para conter a participação popular, para conter a ascensão dos movimentos organizados do povo na política, do que o contrário. E ele vai chamar em síntese de golpe de Estado. O Lossurdo também vai mencionar o John Stuart Mill, que nós estudamos também em aulas anteriores do nosso curso. Ele vai dizer que a grande questão que o John Stuart Mill traz é o perfil censitário da participação política. Então, apesar do Stuart Mill defender que era inevitável a ascensão das camadas populares, e principalmente dos trabalhadores organizados, né, naquela Inglaterra industrial, né, dos trabalhadores organizados na política, era possível pensar um modelo político que poderia até ser chamado de democrático, mas que se distanciava disso, porque era um modelo político que tinha esse recorte da renda, da propriedade, né? Então, o poder político, a voz política, a legitimidade das lideranças políticas deveria ser buscada na renda e na propriedade dos cidadãos. E o Stuart Mill pensou modelos políticos que fossem pautados pelo caráter restritivo da ascensão das camadas populares no parlamento, né, na democracia ou no modelo político representativo, que é exatamente a ideia do voto distrital. Nos distritos populares, que concentravam a maior parte da população, um representante. Nos distritos das elites, que concentravam parcelas bem menores da população, também um representante. Então, o voto distrital tira a proporcionalidade da representação. Foi uma das questões fundamentais que o John Stuart Mill propôs ali no século XIX. Então, o Lossurdo vai nos chamar a atenção que, apesar do John Stuart Mill falar de democracia, falar de sistema representativo com representação dos trabalhadores, falar até de voto feminino, ele muito mais privilegiava a dimensão censitária do direito político, o voto distrital, os instrumentos do sistema político que pudessem restringir a ascensão das camadas populares, principalmente nas decisões nacionais, do que qualquer outra coisa.
O Lossurdo também vai nos chamar a atenção, que é algo muito marcante nos autores que nós estudamos ao longo do nosso curso, dessa tradição liberal clássica, que é exatamente o fato deles simplesmente se negarem a discutir a questão da escravidão e do colonialismo, né? A tradição liberal ignora isso, né? Lembrem-se que nas aulas anteriores nós vimos que o Tocqueville fala de democracia na América, ignorando índios ou os nativos e ignorando os escravos oriundos da África. Então ele fala de uma democracia na América de homens, sem mulheres, brancos, né? O John Stuart Mill está falando de uma Inglaterra com um império colonial aos seus pés, ali no século XIX. E aí ele não está falando de um sistema representativo que os africanos ou os asiáticos tivessem representação no parlamento. Ele simplesmente sequer discute essa questão, porque para ele eles não estariam nem no patamar de cidadania ou de participação política que pudessem ser dignos de discussão ou de um olhar mais apurado. Um outro ponto importante que o Lossurdo traz é a naturalização da multidão criança, né? Então a tradição liberal, Stuart Mill, Tocqueville, Benjamin Constant e outros autores importantes, alguns estudados no nosso curso, né? Eles têm em comum esse ponto, né? De dizer assim, o povo vai inevitavelmente participar, as camadas populares, né? Vão ter direitos políticos, seja gradativamente, seja com filtros, mas é sempre importante considerar que esse povo é uma multidão, um aglomerado de indivíduos infantilizados. É uma multidão criança, né? Nós trabalhadores somos uma multidão criança, ou seja, nós somos inconstantes, instáveis e não estamos preparados para discutir as questões nacionais de um país. Não teríamos esse nível de responsabilidade ou de capacidade intelectual. Então, as teses são as mais variadas, né? Mas o ponto de convergência é a naturalização da ideia de que a sociedade de massas promove uma multidão infantilizada que não teria a condição de tomar as principais decisões políticas do país. Daí a necessidade dos filtros, os chamados filtros liberais, para restringir essa participação. E por fim, o Lossurdo destaca o dilema fundamental e convergente desses vários intelectuais da tradição liberal clássica, que é o dilema da tirania da maioria e do despotismo estatal. Ou seja, a ideia de que os filtros são necessários porque a maioria pode esmagar a minoria. E aí eles também recorrem, assim como o Lossurdo recorreu historicamente, ao período jacobino, para dizer o povo, quando ascendeu ao poder, promoveu instabilidade, promoveu terror. A Revolução Russa também, os liberais olham dessa forma, né? Se tornou uma ditadura, massacrou pessoas, enfim. Mas aí cabe perguntar, e o que o capitalismo fez nos últimos 2 séculos, né? E o que o capitalismo fez com seus impérios coloniais? Nada mais, nada menos que grandes massacres, né? O século XX é uma era de grandes violências contra os povos do mundo, né? Tudo isso produzido pelo capitalismo, pela indústria bélica que financia os sistemas políticos capitalistas. Mas, dentro da tradição liberal, a justificativa para os filtros nos sistemas políticos também tem a ver com essa questão do temor clássico da tirania da maioria a esmagar as minorias. Então, é um elemento que o Lossurdo traz para mostrar também que a tradição liberal nos afasta muito mais da democracia do que nos aproxima. E o temor do despotismo estatal, ou seja, em nome da liberdade, é preciso que o Estado seja limitado e não seja controlado por essa multidão criança ou por essa maioria tirana, e aí ambas teses liberais, né? Então, o despotismo estatal também deveria ser evitado, daí a garantia das liberdades, das chamadas liberdades individuais, que privilegiam muito mais os capitalistas do que as camadas populares, né? Então, em nome de uma suposta liberdade individual e defesa da propriedade, não se faz, por exemplo, reforma agrária em países como o Brasil. Em nome da liberdade individual e defesa da propriedade,
a escravidão em países como o Brasil durou até o final do século XIX, porque as minorias que deveriam ser protegidas, né, na tradição liberal, diziam: como vamos libertar os escravos e quem vai pagar o nosso prejuízo, já que os escravos são uma propriedade, né? Então era esse nível de discussão, é esse nível de discussão que até hoje existe no mundo e no Brasil principalmente, que é um dos países mais desiguais do mundo, nessa perspectiva de se evitar despotismo estatal, né? Então, a ideia do despotismo estatal, que é uma ideia liberal, é muito mais para proteger a propriedade e os negócios capitalistas do que qualquer outra coisa. É isso que o Lossurdo traz para nós e é isso que nós estamos tentando identificar aqui como o último elemento dessa tese fundamental de Lossurdo, de que a tradição liberal traz uma tendência de esvaziamento da democracia muito maior do que uma tendência de efetivação da democracia. Então, é isso que nós precisamos compreender a partir de Lossurdo, e é um debate aberto, né? Nós vimos já que Bobbio traz uma perspectiva diferente, e é isso que esse curso quer trazer. Nós vamos seguir aí no último bloco da nossa aula, mostrando esse debate aberto, esse debate típico da política, de compreensão da experiência democrática e dessa relação tão importante com a tradição liberal clássica. Vamos juntos!